Olá! Hoje mais uma vez estamos aqui para aprender mais um pouco da Palavra de Deus. Então vamos orar? Senhor, obrigada, meu Deus, pela oportunidade de poder aprender a Tua Palavra. Venha nos ensinar em nome do Senhor Jesus. Amém! Então hoje nós estaremos aprendendo sobre a lição de número 14. Hoje, essa lição ela é muito importante. Vocês estão lembrados que na aula passada nós falamos sobre a crucificação de Jesus. Então, na crucificação de Jesus, nós aprendemos que ele levou as nossas dores, as nossas culpas, o nosso castigo, a nossa maldição, as nossas enfermidades e o nosso sofrimento. E o que aconteceu depois? Depois que Jesus morreu, um homem chamado José de Arimateia foi até Pôncio Pilatos pedir o corpo de Jesus. Ele era um dos discípulos de Jesus, um dos discípulos que estava em secreto. Ele era um homem muito rico, né? Então ele tinha um túmulo aonde ele ia colocar o corpo de Jesus. Então, nessa história, nós vamos ver lá em Lucas, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 12. Aí, os guardas, no terceiro dia, à noite, os guardas que estavam no túmulo adormeceram. Eles estavam dormindo. De repente, a pedra se removeu. E o que aconteceu? Jesus ressuscitou. Ele não estava mais morto, ele tinha ressuscitado, como ele tinha falado aos seus discípulos, que ao terceiro dia ele tinha ressuscitado. No domingo de manhã, a Joana, Maria Madalena e a outra Maria foram até o túmulo de Jesus. Chegando lá, elas viram que o túmulo estava aberto. Aí elas ficaram assim, sem saber o que estava acontecendo. Chegando lá, viram que o mestre não estava mais ali. Os homens que estavam ali falaram para elas: "Quem vocês estão procurando?" Aí elas falaram: "O mestre, nós estamos procurando o corpo de Jesus." Aí eles falaram assim: "Mas ele não está mais aqui. Quem vocês procuram já tinha dito que ao terceiro dia ia ressuscitar." Aí uma delas foi lá, entrou lá e viu que realmente o corpo de Jesus não estava. Aí elas pegaram, saíram correndo e foram até os discípulos. Chegando lá, conversou com os discípulos. Pedro saiu correndo, o primeiro que chegou até o túmulo de Jesus, foi lá dentro e viu que realmente o corpo de Jesus não estava mais lá, que o corpo de Jesus tinha ressuscitado. Vocês viram que maravilhoso? Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Então ele foi morto, mas ele ressuscitou. E hoje ele está vivo para a glória de Deus. Ele está lá junto com o Senhor à sua destra, né? E mostrou para nós que para que nós tenhamos salvação, nós precisamos acreditar que Jesus vive, que é por meio de Jesus que nós temos a salvação. Amém? Então, nesta nossa última aula, nós estaremos fazendo também a nossa lição,
a nossa lição de número 14. Então, na nossa primeira lição aqui de número 1, nós iremos fazer o troque, os símbolos. Então, nós vamos ver todos esses símbolos, essas letras, vamos ver como está, né, esses símbolos, estar colocando, preenchendo aqui, para a gente estar vendo o que tem nessa frase. Na número 2, nós vamos estar fazendo decifre o código. Nós vamos estar vendo esses desenhos com as letras aqui embaixo e vamos estar preenchendo aqui para saber que palavra forma. Virando a nossa página, nós estaremos pintando a ressurreição de Jesus. O que nós aprendemos hoje, que Jesus está vivo e Ele vive para todo sempre. Então vamos pintar lindamente, porque Jesus Ele vive. E na última lição aqui embaixo, nós vamos estar pintando os pontinhos que estão aqui, ó. Somente esses pontinhos pretos que estão aqui, para a gente saber que palavra forma. E aí vocês vão ver que palavra forma, que Jesus ele vive. Amém? Então, crianças, essa foi a nossa última lição da revista e na próxima aula nós aprenderemos algo fantástico. Nós aprenderemos um homem que há muitos e muitos anos antes de Jesus vir, né, para o mundo aqui e estar com os seus discípulos, ele falou de Jesus, ele falou tudo o que ia acontecer. Ele falou que Jesus ia sofrer, que Jesus ia passar por tudo que passou, mas ele também vai falar várias e várias coisas com os reis. Deus levantou este profeta para falar com reis. Então nós vamos estar vendo o rei Uzias, Josias. Nós vamos estar aprendendo vários reis com este profeta, né? E não somente com este profeta. Nós aprenderemos também, ao decorrer da nossa lição, também outros profetas. Nós vamos aprender o profeta Jeremias, nós vamos aprender o profeta Ezequiel, né? Então são profetas que foram considerados profetas maiores. Então nós vamos aprender o porquê eles foram considerados maiores, o que aconteceu, né, no decorrer de Deus estar levantando esses homens, o porquê que Deus levantou esses homens, para que Deus levantou esses homens, teve um propósito, né? Então nós vamos estar aprendendo nas aulas posteriores, mas na aula que vem, Isaías, nós não podemos perder, porque nós vamos saber quem foi Isaías, por que Deus levantou Isaías, né? E de onde ele veio, quem era ele, filho de quem, né? E o que aconteceu com tudo isso? Por que Isaías foi considerado um dos profetas maiores? Na verdade, ele foi considerado o profeta maior do que todos. Por quê? Por causa dos seus livros. E nesses livros, nós vamos estar aprendendo na aula que vem quantos livros existiu, quantos livros foram escritos, tá bom? Então, na aula que vem, nós aprenderemos mais sobre Isaías. Crianças, até a próxima aula e fiquem com Deus.